Capítulo 7. Indo além da dor. Somos muito mais que nossos corpos e personalidades. O espírito interior é sempre belo e digno de amor, não importando as mudanças em nossa aparência externa. A dor da morte. É maravilhoso alguém ser capaz de reconhecer o que sente. A natureza nos deu sentimentos para com eles conseguirmos atravessar certas experiências da vida. Negar nossos sentimentos só serve para tornar a dor ainda maior. Lembre-se de que a morte não é uma falha, um defeito da natureza. Todos morrem, pois isso faz parte do processo da vida. Quando morre alguém que você ama, é impossível o período de pesar e luto durar menos de um ano. Portanto, dê a si mesmo esse espaço de tempo para se acostumar com a ausência de seu ente querido. Claro que será difícil atravessar todos os feriados e dias que costumavam ser reservados para o convívio familiar, como Natal, aniversários, dias das mães, dos pais e etc. Por isso, seja muito gentil consigo mesmo e permita-se externar a dor. Não existem regras para o luto e os lamentos, portanto, não as crie para você mesmo. Não há nada de errado em alguém ficar furioso ou histérico com a morte de uma pessoa querida. Sem dúvida, isso causa sofrimento. Dê vazão a seus sentimentos, chore. Vá para diante do espelho e grite. Isso não é justo. Qualquer outra coisa que sinta vontade de dizer. O importante é deixar sair a tristeza de seu organismo, para que ela não crie problemas físicos no futuro. Embora eu saiba que isso seja difícil, cuide-se o melhor possível, para ter uma boa vida quando passar o período de lamentação. Esse modo de pensar é ainda mais necessário para aqueles que convivem longo tempo com doentes terminais, onde o processo de luto se antecipa muito à morte definitiva. Tenho passado por situações desse tipo com pessoas queridas que estão sofrendo de AIDS e por várias vezes tive de recorrer a amigos especiais para me dissolver em histeria, dando vazão a meus sentimentos de impotência. Por outro lado, tudo foi muito mais simples quando minha mãe faleceu. Assimilei com naturalidade ela ter completado seu ciclo de vida de 91 anos. Embora eu tenha lamentado sua partida, não senti raiva diante do fato, considerando-o inoportuno ou injusto. Essa é uma ideia que surge quando uma morte ocorre fora do ciclo natural do universo, em resultado de epidemias, violência, guerra ou acidentes. Embora o processo de luto dure bastante tempo, quando o sofrimento começa a se prolongar demais, durante vários anos, por exemplo, você pode estar se deixando afundar nele. Neste caso, é preciso perdoar e libertar o falecido e a você mesmo. Lembre-se de que você nunca perde alguém que morre, pois, para começar, jamais foi proprietário dele. Se você está encontrando dificuldade em se livrar do pesar, existem várias técnicas que podem ajudá-lo. Em primeiro lugar, aconselho-o a meditar sobre a pessoa que partiu. Não importa o que ela tenha pensado ou feito enquanto viva, no instante em que deixou este planeta, um véu se levantou e ela pôde ver a vida claramente. Por isso sua alma não tem as crenças e temores que abrigava quando ainda estava encarnada. Se você pudesse falar com esse seu ente querido, ele provavelmente lhe diria que está muito bem. Isso é o que você sentirá na meditação. Quando estiver conversando mentalmente com o falecido, peça-lhe para ajudá-lo a atravessar esse período difícil, em que sua ausência é mais sentida. Em seguida, diga-lhe convictamente que o ama. Não se censure por não ter feito o suficiente pela pessoa que partiu ou por não ter estado a seu lado no momento da morte. Isso só serve para acrescentar culpa a seu sofrimento. Existem pessoas que usam esse argumento para não continuar com sua própria vida, eximindo-se de assumir a responsabilidade por sua existência. Muita tristeza costuma emergir no período de luto. Aproveite a oportunidade para trabalhar consigo mesmo, deixando ir embora muita coisa que atrapalha sua vida. Permita-se sentir a tristeza. 2 ou 3 dias de lágrimas e soluços farão desaparecer o pesar, a culpa e os velhos ressentimentos. Se achar difícil trabalhar sozinho, procure um terapeuta ou um grupo de apoio que o ajudarão a se sentir suficientemente seguro para dar vazão às suas emoções. Uma aluna minha estava tendo grande dificuldade em se libertar da raiva que sentia contra uma tia que estava muito mal de saúde.
Seu maior pavor era que a mulher morresse antes de ela poder lhe contar o que realmente sentia sobre o passado. Aconselhei-lhe a repetir muitas vezes: eu a amo e a liberto. Você está livre e eu estou livre. Mas ela se sentia sufocar cada vez mais que pensava no assunto. Sugeri então que ela procurasse um terapeuta para algumas sessões de libertação, porque acima de tudo era ela mesma que precisava de ajuda. Fiz com que visse que quando estamos presos em alguma área da vida, é um ato de amor próprio procurar auxílio. Compreendendo a dor. Muitos vivem dia após dia sentindo dor. Pode ser uma dor que ocupa só uma parte mínima da vida, ou uma que a tome quase totalmente de maneira insuportável. Mas o que é a dor? Acho que todos concordam que é algo de que gostaríamos de nos livrar. No entanto, vamos analisar o que podemos aprender com a dor para começar de onde ela vem. O que está tentando nos contar? O dicionário define a dor como uma sensação desagradável ou aflitiva devido a desordem ou ferimento corporal, e um sofrimento ou tormento mental ou emocional. Portanto, tanto a mente como o corpo são suscetíveis a ela. Recentemente fui testemunha de um acontecimento que exemplifica bem o que estou querendo dizer. Duas meninas brincavam em um parque. A primeira levantou a mão para dar um tapa de brincadeira no braço da amiguinha. A segunda, antes de ser tocada, gritou: "Ai!". A primeira surpreendeu-se com aquilo e perguntou: "Por que você disse ai? Eu nem cheguei a encostar a mão". A outra rapidamente respondeu: "Mas é que eu sabia que ia doer". Portanto, a dor mental pode antecipar-se à dor física. A dor física chega sob várias formas: um arranhão, um galo, uma doença, um nó no estômago, cãibras, torpor nos membros, às vezes dói muito, outras só um pouquinho. Mas ninguém consegue ignorá-la. Na maioria dos casos, a dor está tentando nos dizer alguma coisa. Em certas ocasiões, o recado é bem claro, como a dor de cabeça, que surge depois de uma noite de excessos de bebida, ou a acidez de estômago, que só incomoda nos dias úteis, jamais nos fins de semana. Uma está pedindo para a pessoa se conter e a outra está avisando que é hora de mudar de emprego. O corpo humano é uma máquina magnífica, onde cada peça está ajustada com perfeição. Ele se autorregula e nos avisa quando algo está prejudicando seu funcionamento. Infelizmente, a maioria de nós não se dá ao trabalho de prestar atenção a esses avisos, então o corpo precisa recorrer à dor para nos alertar de que algo precisa ser mudado para que ela volte ao funcionamento correto. O corpo aspira à perfeição, ou seja, deseja saúde ótima. O que você faz quando sente dor? Aposto que, como a maioria das pessoas comuns, sai correndo para o armário de remédios ou a farmácia para tomar um comprimido qualquer. Agindo dessa forma, você está dizendo ao seu corpo: "Cale a boca, não quero ouvi-lo". O remédio o aquietará por algum tempo, mas logo ele começará a dar sinais de alerta, só que em um tom mais alto. Você provavelmente procurará um médico, que lhe receitará comprimidos mais fortes ou injeções, o que significa que mais uma vez fará seu corpo calar a boca, ignorando seus recados. A certa altura, contudo, você será obrigado a dar atenção ao seu organismo, devido ao aparecimento de uma doença. Mesmo nesse ponto, existem pessoas que preferem ficar se fazendo de vítimas, em vez de ouvirem seu pobre corpo, que pede ajuda para voltar ao funcionamento perfeito. Outros acordam para o que está acontecendo e apressam-se a fazer mudanças, apesar de tardias. Mas tudo bem, cada um aprende do seu jeito. Os pedidos feitos pelo corpo podem ser muito simples, como um pouco mais de sono, menos excessos à mesa ou menos horas de trabalho. Permita-se prestar atenção ao que seu corpo diz, pois o que ele quer é ficar bem. Ele deseja ser saudável e você pode e deve cooperar com ele para que esse objetivo seja atingido. Quando sinto dor ou desconforto, a primeira coisa que faço é me aquietar. Sento-me, fecho os olhos e me entrego ao poder maior, sabendo que ele me informará o que precisa ser mudado para eu não contribuir para o aparecimento de uma doença.
Em seguida, visualizo uma cena tranquila e agradável, em geral, a imagem de um lugar fresco, ensolarado e repleto de minhas flores preferidas. Procuro sentir a brisa batendo em meu corpo e o aroma que me cerca. Começo então um relaxamento físico completo, soltando cada músculo de meu corpo. Quando sinto que atingi um estado de total relaxamento físico e mental, pergunto à minha sabedoria interior: como estou contribuindo para este problema em meu organismo? O que preciso saber? Que áreas da minha vida estão necessitando de mudanças? Então espero as respostas surgirem em minha mente. Às vezes elas não chegam naquele exato momento, mas confio em que as receberei logo. Digo a mim mesma que todas as mudanças que terei de fazer são perfeitas para mim e que tenho a convicção de que permanecerei em completa segurança enquanto elas estiverem sendo feitas. Muitas pessoas sentem que precisam mudar para melhorar, mas sentem medo das mudanças. Fazem perguntas como: mas do que irei viver? Como cuidarei das crianças? Como conseguirei pagar as minhas contas? Meu conselho para esse tipo de dúvida é: confie no poder maior. Ele mostrará como ter uma vida abundante e livre da dor. Também costumo sugerir a todos os meus alunos que façam as mudanças pouco a pouco. Lao Tse disse: a viagem de 1000 léguas começa com um único passo. Um pequeno passo após o outro podem criar avanços importantíssimos. Se você está disposto a fazer as mudanças que seu corpo pede, lembre-se de que a dor não desaparecerá da noite para o dia, embora isso não seja totalmente impossível. A dor só veio à tona depois de muito tempo de desajuste e o corpo precisará também de tempo até reconhecer o que ela não é mais necessária. Depois de você já ter entendido a mensagem, acima de tudo, seja paciente consigo mesmo. Não meça seu progresso pelo dos outros. Você é uma criatura única e tem seu próprio modo de lidar com a vida. Confie em seu eu superior para se libertar de todas as dores físicas e emocionais. O perdão é a chave para a liberdade. Frequentemente pergunto a meus alunos: vocês preferem ter razão ou ser felizes? Todos temos opiniões sobre quem estava certo ou errado em uma determinada situação, e sempre encontramos meios de justificar nossos sentimentos. Queremos também punir os outros pelo que nos fizeram. No entanto, somos nós que ficamos pensando no caso sem parar, repetindo sempre o mesmo filme. É tolice nos castigarmos no presente porque alguém nos magoou no passado. Para nos livrarmos do passado, o importante é estarmos dispostos a nos libertar dele, mesmo que não saibamos como. O perdão significa desistirmos de mágoas e esquecermos tudo o que se passou. Não importa qual seja a linha espiritual que você siga, com toda certeza você tem consciência de que o perdão é importantíssimo, em especial quando existe uma doença. Quem está doente deve logo olhar à sua volta para tentar detectar quem precisa perdoar. Lembre-se, acima de tudo, de que a falta de perdão afeta a pessoa que o prejudicou, mas cria um caos dentro de você mesmo. As mágoas que você sente resultam sobretudo do fato de não se perdoar. Por isso, afirme que se propõe a perdoar a todos. Diga: estou disposto a me libertar do passado, estou disposto a perdoar a todos que possam ter me magoado e me perdoo por ter magoado alguém. Se você pensar em uma pessoa e sentir que ela o prejudicou mais do que ninguém, abençoe-a com muito amor, solte-a de sua vida e em seguida afaste o pensamento dela. Eu não estaria onde estou hoje se não tivesse perdoado as pessoas que me magoaram no passado. Decidi que não queria mais me punir pelo que elas haviam feito. Devo confessar que não foi fácil. Agora, porém, sou capaz de olhar para trás e dizer: bem, foi algo que aconteceu, sem que isso me faça mal. Minha atitude não significa que aprovo o comportamento delas. O importante é que não revivo mais as situações. Se você se sentir roubado por alguém, saiba que ninguém pode tomar o que é seu por direito. Se algo lhe pertence de fato, voltará a você na hora certa. Se alguma coisa ou alguém não voltar, é porque não era realmente seu. Você precisa então aceitar o fato e continuar a viver.
Para se libertar, abandone o ressentimento, mesmo se considera que tem o direito de senti-lo. Saia também de sua panelinha de piedade. Gosto muito dessa expressão, que é usada nos Alcoólicos Anônimos, porque ela explica uma determinada situação com grande exatidão. Quando você está enfiado dentro de sua panelinha de piedade, não passa de alguém indefeso, sem nenhum poder. Para ter poder, você tem de levantar-se, ficar sobre os próprios pés e assumir a responsabilidade por sua vida. Vamos a um exercício. Feche os olhos e imagine um lindo rio correndo diante de você. Pegue o incidente que o faz sofrer, junte a ele o sofrimento, a dor, a mágoa e a falta de perdão, e jogue tudo no rio. Veja o pacote sendo levado pelas águas e se desmanchando, dissolvendo-se pouco a pouco, até não restar mais nada. Repita esse exercício o máximo de vezes que puder. Chegou a hora da compaixão e da cura. Interiorize-se e ligue-se com a parte de seu ser que sabe curar. Você é incrivelmente capaz disso. Esteja disposto a alcançar novos níveis para encontrar habilidades das quais você não tinha consciência. Não apenas para curar doenças, mas toda a sua vida. Torne-se inteiro no sentido mais profundo da palavra. Aceite cada parte de você mesmo, cada experiência que teve, e conscientize-se de que todas elas juntas constituem a tapeçaria de sua existência nessa vida. Eu adoro o livro chamado Emmanuel's Book. Existe nele uma passagem que contém uma excelente mensagem. A pergunta a Emmanuel é: como podemos enfrentar experiências dolorosas sem nos tornarmos amargurados? Emmanuel responde: vejam-nas como lições e não como algo a ser retribuído. Confiem na vida, amigos. Por mais longe que ela pareça levá-los, a viagem é necessária. Vocês têm de atravessar um vasto terreno de experiências para verificar onde está a verdade e onde reside a distorção. Depois de atravessá-lo, vocês serão capazes de voltar ao lar, que é sua alma, seu ser, renovados e muito sábios. Como seria bom se pudéssemos entender que muitos de nossos problemas são apenas oportunidades de crescimento e mudanças, e que a maioria deles tem origem nas vibrações que emitimos. Tudo o que precisamos fazer para resolvê-los é mudarmos nossa maneira de pensar, e estarmos dispostos a dissolver o ressentimento e nos propormos a perdoar.